Olá, estamos dando início a mais uma conversa aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e pelos podcasts do Anchor e do Spotify. Para conversar com a gente neste bate-papo está a Priscilla Hackman Carney. Ela é executiva da Harmonic Trader de Miami e também é parte do Conselho de Jovens Profissionais da Junior Achievement, lá nos Estados Unidos. Para conversar comigo, junto com a Priscilla, está a Alessandra Fraga, consultora de imagem e empreendedorismo, Ana Paula Rodrigues Bond, do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, consultora de imagem com foco em gestão da imagem profissional. Sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da Brasil. Falando rapidamente do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu no momento que estamos vivendo, né, com a crise viral, e pensamos, Ana, Rogério e eu, como vamos sair melhor dessa, né? Então pensamos, primeiramente, criar um espaço para cocriar, para conversar, ter vários profissionais trazendo dicas para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, ter oportunidade também de enxergar uma luz no fim do túnel e poder sair melhor desta crise. Ana Paula. Obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de palestras, cursos, treinamentos, mentoria, sou consultora empresarial e escritora. Faço parte desse movimento que é para todos, porque nós entendemos que juntos somos mais fortes. E convidamos várias pessoas de vários setores e também de vários lugares, como a Priscilla, nossa convidada de hoje. Muito obrigada, Rogério. Eu sou Rogério Bond, sou professor universitário de graduação e pós-graduação, sou palestrante na área de inovação e na área de pessoas, tenho 7 livros editados, sou consultor, fundei a Tempus Consultoria há mais de 25 anos e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E a gente vai conversar juntos aqui com a Priscilla Hackman, que mora em Miami, é uma brasileira e que exerce sua atividade profissional na Harmonic Trader lá em Miami. Obrigado por ter aceito o convite, Priscilla. Eu que agradeço a vocês por terem me convidado e parabéns por esse projeto que aí já venho acompanhando, olhando, assistindo os vídeos de vocês e dá para ver como várias indústrias podem se beneficiar através das pessoas que vocês têm conversado. Priscilla, nós todos estamos passando por um momento muito desafiador, por circunstâncias diferentes em função da região geográfica onde nós estamos. Tu estás aí nos Estados Unidos, nós estamos aqui em Porto Alegre. Mesmo dentro do Brasil, o sul do Brasil, nós estamos gravando aqui na final da primeira quinzena de junho, mesmo no Brasil, no sul do Brasil, o impacto em saúde pública causado pela crise é menor do que em outras regiões, mas é significativa, tem pessoas morrendo. E como é que está sendo o impacto aí nos Estados Unidos, em Miami, e como é que as empresas e as pessoas estão conseguindo lidar com tudo isso que está acontecendo? Então, como vocês sabem, os Estados Unidos é muito grande, né? Então, existem regiões que estão sendo bem afetadas e regiões que não, que realmente acaba tendo um conflito, porque regiões que não estão sendo muito afetadas, as empresas querem continuar trabalhando. E existe uma questão, né, de como é que isso vai funcionar. Falando de Miami, por exemplo, demorou um pouquinho mais para o vírus começar a chegar aqui, ou a se manifestar mais forte, e nós fechamos, né, o estado cedo. Mas o que está acontecendo agora é que desde quando foi aberto, nos últimos 3 ou 4 dias, nós estamos tendo uma alta bem significativa de casos. E então, o que aconteceu aqui? Né? Vamos falar, para quem tem uma ideia dos Estados Unidos, a gente funciona muito por estados, né? Tem a parte federal, mas cada estado toma a sua decisão. Então, como eu falei, Miami acabou fechando cedo. E eles decidiram abrir com muitas restrições que
pelo que a gente estava ouvindo, estavam sendo seguidas, mas agora as pessoas estão começando a ficar um pouco menos cautelosas. As empresas tiveram muito que se ajustar a essas restrições. Então, o que aconteceu quando a abertura foi aceita, foi dita que poderíamos reabrir, as empresas não abriram, né? Elas demoraram um pouco até se adaptar às regras que foram impostas pelo Estado ou pelo seu município. Está tendo um impacto grande. Existem alguns benefícios que o governo está dando, né? Tanto para pessoas, né, que têm um valor, um salarial baixo, assim, eu não me lembro exatamente qual é o valor, e benefícios para as empresas. A maioria desses benefícios foram feitos e foram... eles são empréstimos, tá? Vou tentar dar um resumo, uma visão geral, tá? Eles são empréstimos e o foco desse empréstimo é que ele seja dado para pagamento dos salários. E para as empresas terem... desculpa, às vezes eu esqueço as palavras em português. Não tem problema, não tem problema. Para não precisar pagar o empréstimo de volta, eles têm que comprovar que esse dinheiro foi investido nas restrições ou nos tópicos que o governo exige. Caso essas empresas não paguem, elas vão ter que pagar, não usem esse dinheiro nesse benefício, elas vão ter que pagar ao governo de volta, os bancos de onde foram feito o empréstimo, mas num valor baixo de imposto, né? Então, mais ou menos assim que está funcionando por enquanto. No Brasil, a gente tem algo em torno de 98% das empresas que são micro e pequenas. E estes são justamente aqueles que estão sendo mais afetados quando se veem obrigados a parar de ter receita. Porque uma empresa mais estruturada, uma empresa maior, normalmente tem reservas financeiras maiores e consegue lidar, tem acesso a linhas de crédito já pré-aprovadas, lidar de forma mais fácil com todo esse processo. Mas quando a gente está falando dos pequenos, isso muitas vezes é muito delicado. Como é que está sendo essa questão na região onde tu estás aí nos Estados Unidos? Está sendo complicado. Uma das partes mais difíceis que está tendo a negociação com os landlords, com o proprietário da terra, do estabelecimento. Então, digamos, eu tenho a minha empresa física num shopping aqui e eu tenho que pagar o meu aluguel para o landlord, né? Essa parte está sendo um pouco complicada, porque eles também têm que pagar os bancos nos financiamentos que eles fizeram para aquela propriedade. Então, está sendo muito estressante para as pequenas empresas, não só o fato delas não estarem conseguindo ter vendas, mas elas têm esse comprometimento do terreno. O que está sendo interessante é que está todo mundo tentando chegar num acordo, né? Vamos ver como é que a gente pode trabalhar. Então, um dos fatores importantes é esse, que eles estão tentando pegar parte do benefício que o governo está dando para ajudar essas empresas nesse pagamento. E quando isso não está acontecendo por algum motivo, ou a empresa não se qualifica, ou o valor que eles dão continua não sendo suficiente, muitos estão negociando um período, principalmente de 3 meses, onde não se paga, que está dando um alívio para as pequenas empresas começarem a se readaptar com as novas regulamentações, a ver como é que vão fazer o pagamento de seus funcionários, redução, né, em alguns casos, de funcionários, e ao mesmo tempo, depois que esses 3 meses, ou essa crise passar, que a gente sabe que na verdade não vai ser 3 meses, eles vão começar a renegociar onde esse pagamento pode começar talvez a aumentar um pouquinho e pagando retroativamente. Uma das coisas que a gente tem observado aqui é que muitas empresas estão tentando arrumar solução, até as pequenas empresas. E eu sempre digo, né, comunicação é sempre o mais importante. E a gente está vendo que o pessoal está tentando conversar tanto com seus colaboradores ou seus terceirizados para achar uma solução que funcione para cada indústria. Então, a questão de comida de restaurante é algo que, com certeza, ter que manter um distanciamento. Aqui a gente tem muito restaurante pequeno, então daqui a pouco ele nem comporta muita gente no sentido de ter uma receita
significativa. O que essas empresas estão fazendo? Começando a fazer mais entregas, né? Então, é uma solução no caso de restaurantes. E existem uma coisa que a gente também tem observado muito, a questão de empresas online, né? Que às vezes até o fato delas serem pequenas, elas tiveram um boom, de repente, porque já tinham uma estrutura, já tinham alguma experiência. O fato não significa que elas tenham que parar de investir, né? Algumas tiveram que começar a investir mais até em tecnologia rapidamente, às vezes até sem a condição financeira, mas também não deixa de ser uma pequena empresa, né? Muitas pessoas, uma pessoa dentro de casa que de repente do nada começou a ver uma oportunidade e se beneficiou. Então tem muito os dois lados da moeda. Quando a gente vê uma empresa física, ela realmente está sentindo muito mais. Aqui é obrigatório o uso de máscara e muita gente não se sente confortável tanto em usar a máscara ou sair e ter que conviver com as pessoas usando máscara. Então, diminui ainda mais a circulação de gente, mesmo mantendo o distanciamento. Priscila, uma das coisas que a gente vê é que estás trazendo, e a pequena empresa, ela é pequena empresa em qualquer lugar do mundo. Então, muitas das dificuldades que a gente vê os empreendedores brasileiros terem, essas dificuldades acontecem para um empreendedor alemão, para um empreendedor chinês, para um empreendedor americano. E uma das questões é justamente sair daquele dia a dia, entre aspas, normal, que ele vinha acostumado a fazer as coisas daquele jeito, ter aquele resultado. Muitas vezes a gente percebe que a grande dificuldade é a pessoa sair daquela forma tradicional. E a gente observa que muitos empresários brasileiros têm um jeito muito conservador de desenvolver os seus negócios. Se tu é brasileira, tu nasceste aqui no Brasil, se tu fosse fazer uma comparação com os empresários americanos, esses empresários de micro e pequeno porte, tu diria que eles são menos conservadores do que os brasileiros? Eles têm uma condição de adaptação mais rápida ou é semelhante? Vou falar um pouquinho de Miami e um pouquinho dos Estados Unidos. Com relação a Miami, a gente tem muitos grupos, né? O grupo, a região dos brasileiros, a região dos venezuelanos, dos cubanos, dos chineses. Então, depende muito de cultura. Isso a gente consegue identificar. Algumas culturas são muito mais resistentes à mudança. Mas, quando a gente vê nos Estados Unidos em geral, o americano, ele é muito, desde cedo, ele já aprende a se virar, né? Eles geralmente vão estudar, já fazer faculdade num lugar fora do estado de onde moram, não moram mais com os pais. E então, eles têm uma questão de assim, vamos arrumar a solução, né? Qual é o problema? Eles são mais fáceis de adaptar num geral, depende também, é muito relativo, muito de região, existem regiões que não são assim, mas o americano, em geral, tenta, sim, achar uma solução. E eu acredito que uma das maiores soluções que tem vindo é através da internet, da comunicação, onde as pessoas estão, ao mesmo tempo, buscando mais conhecimento, o que a gente sabe, né, a internet pode acabar roubando muito tempo da gente. Se a gente não tiver um planejamento do que vamos pesquisar, qual é o nosso foco e qual é o limite, né, aonde eu vou parar de procurar mais coisas, porque à medida que a gente procura, a gente encontra mais. É bem assim. Então, o que a gente está vendo assim vamos conversar, vamos estar aberto. Existe muito agora a questão do protesto, que acabou sendo uma situação onde está meio tumultuado empresas, o que está acontecendo aqui. Alguns estados estão fechando mais cedo, então as empresas que voltaram a abrir, digamos que eu poderia estar aberto o meu restaurante até às 9 da noite. Agora, às 9 da noite, todo mundo tem que estar em casa. Então, eu tenho que fechar às 8 para que os meus colaboradores tenham tempo de ir para casa, né? Porque eles não podem estar na rua. Então, acabou diminuindo mais uma hora de trabalho. Vai muito de região para região, Rogério. É complicado, mas eu acho que assim, o americano, em geral, ele está mais aberto à mudança e a tentar achar a solução. E alguns grupos também, né, de nacionalidades diferentes. Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Obrigada, Rogério. Priscila, seja muito bem-vinda. Gratidão por aceitar esse convite.
e trazendo um pouco da tua experiência, que você é uma pessoa que participa de entidades de jovens, aí tem uma empresa que há muito tempo nasceu digital, né, como tu mesmo falaste, então ela está tendo um menor impacto, como tu trouxeste na tua fala, quanto aquelas empresas que são físicas. Mas deixa eu trazer um contexto entre empresas já digitais, empresas mais jovens, e o contexto de empresas mais tradicionais, né? Essas empresas mais jovens que, em sua maioria, também tem muitos jovens trabalhando e que têm essa facilidade com a tecnologia, mais do que empresas tradicionalmente falando e que são físicas, que estão tendo que se adaptar por emergência ao mundo mais digital e de forma mais rápida. Não teve uma transição, um momento de transição, elas tiveram que começar a utilizar. No entanto, existe um outro fator, que é as empresas tradicionais e as empresas que têm mais tempo de vivência, de experiência, já passaram por outras crises, né? Então, eles já têm mais uma instabilidade de como lidar com tudo isso. E como que você percebe, se você percebe isso, a junção dessa juventude digital com esse tradicionalismo que já tem uma experiência a longo prazo e que as duas se encaixam como duas peças de um tabuleiro que precisam trabalhar juntas e desenvolver juntas. Você está numa entidade de jovens e tem uma empresa digital, mas também enxerga muito essa questão das empresas mais tradicionais, que têm a sua experiência, que têm a sua base, que já viveram outras crises, que também é importante, porque não adianta somente ter o conhecimento digital, todo mundo passar para um home office, para um e-commerce, e não ter estabilidade emocional, estabilidade de gestão financeira, de crise, que normalmente as empresas mais tradicionais possuem. Então, é bem o que tu falou, né? Existe essa diferença. E aqui, o que a gente consegue ver, muitas vezes tu tem a solução dentro da tua empresa. Digamos, o proprietário, o gerente, talvez ele já seja mais tradicional, mas se ele parar e conversar com o pessoal que está dentro da empresa deles, eles normalmente têm um jovem, eles têm alguém que tem uma visão, talvez não tenha oportunidade, não tenha condição financeira, mas que pode ajudar. Então, muitas vezes, olhar para dentro primeiro é muito mais fácil de achar a solução do que olhar para fora. Uma outra forma é a rede, a internet, né? A gente consegue muitas coisas de graça e eu não sei como é aí, mas aqui a gente consegue muito curso também, barato. O quanto eles são bons, a gente não sabe, né? Às vezes o barato nem sempre é o melhor, mas para iniciar, no momento de desespero, ele é uma boa solução. Como eu falei desde o começo, eu acho que a primeira coisa é a questão de conversar, né? Vamos ver com quem está aqui dentro, quem conhece o nosso produto, quem conhece o nosso serviço, se a gente consegue achar uma solução. Porque geralmente tu não vai encontrar uma empresa onde só tem pessoas tradicionais, onde só tem jovens, até consegue, mas nem é sempre assim. Existe uma questão até de segurança, né? A gente, querendo ou não, a gente sabe que o pessoal com um pouco mais de idade tem que ter mais cuidado por causa do vírus. Então, daqui a pouco é até de flexibilizar e trazer o pessoal mais jovem. Vamos para os Estados Unidos, onde muitos jovens não moram com seus pais, não moram nem no mesmo estado dos seus pais, seus avós. Então, eles não estão em contato com pessoas mais idosas. Que acaba sendo uma possibilidade até de trazer esses jovens para dentro da empresa para fazer as mudanças. Com certeza existe a questão de investimento, de tempo, principalmente com questões físicas. Eu não quero tocar em nada, então eu vou ter que abrir a porta do meu restaurante quando eu for entrar no restaurante. Eu não quero abrir a porta para entrar no restaurante. Eu não sei como é que tá aí, mas a gente, por exemplo, aqui a gente não encontra álcool. A gente não encontra produtos para desinfetar, está bem complicado, sabe? Existe limitação para comprar produtos que são necessários, então também tem isso. Como é que, mesmo que eu possa ter uma garrafinha de álcool dentro da empresa, se eu não consigo comprar o álcool, eu acabo tendo esse problema físico, né? No caso, vamos continuar com o exemplo do restaurante.
Aqui, felizmente, nesse momento, o desabastecimento não aconteceu. A gente teve um ensaio de desabastecimento lá no início da pandemia, em março, corrida aos locais para fazer compras, mas felizmente agora está bem estável, não tem em nenhuma região do Brasil, efetivamente, mesmo nas regiões norte, São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem uma crise mais aguda da questão da saúde, mesmo nessas regiões não está acontecendo desabastecimento. Mas deixa eu passar a palavra. Desculpa. Deixa eu passar a palavra para a Alessandra Fraga, que é da coordenação nacional da BPW, Business Professional Women, que é a Associação das Mulheres de Negócios, que é consultora de imagem e empreendedorismo, e que tem muita experiência nessa questão de gestão de diversos negócios que ela já teve. Priscila. Alessandra. Priscila, eu vou falar de 3 tópicos, e um é o que tu falaste agora, que eu achei muito interessante, e é o que dentro da associação da BPW a gente estava discutindo outro dia, a questão do olhar para dentro da empresa. A gente foi nos trazido um assunto onde uma pessoa trabalhando em uma empresa, uma grande empresa tradicional, e dentro daquela empresa, a sua visão, sua missão, seus valores, falava de diversidade, né? Estou usando diversidade, mas poderia ser a tecnologia, né? E aí os donos da empresa não sabiam lidar com aquilo, porque eles eram mais velhos e tradicionais. Então teve que vir uma pessoa de fora e dizer, já pensou nisso? Não pensei, não sei lidar com isso. E aí ele disse, busca nos teus colaboradores, que são essas e essas pessoas que podem te ajudar a aprender. Então, o que ficou de tudo isso, que o grande CEO da empresa estava aprendendo com os seus simples colaboradores a ter uma nova empresa, uma empresa melhor, né? Então, foi muito pertinente isso que tu falaste, serve tanto para jovem, quanto tecnologia, diversidade, sustentabilidade, tudo que está aí hoje em dia no mundo e que ainda os antigos não conseguiram se adaptar, né, a essa nova realidade. Mas, na verdade, o que eu quero te trazer algo que está acontecendo no Brasil, e aí eu quero a tua visão também em 2 pontos, tá? Aqui também chegou mais tarde a Covid, começou a se abrir o comércio, e agora está voltando a fechar, apesar das empresas terem mantido todos esses cuidados, investimento, é um custo, é dinheiro, ou tem aquelas empresas que foram cancelados todo o pedido delas. Então, até eu conversando sobre e-commerce, né, numa conversa com especialistas, eles até comentaram, abre um e-commerce agora para vender o produto que está estocado, mas repense muito em fazer isso só para o seu negócio, porque vai demorar. Então, uma empresa que tinha um produto, vamos dizer assim, que foi cancelado, ele conseguiu vender rapidamente num e-commerce e ter mais lucro, porque ele já tinha aquele produto e tinha investimento, poder de investimento, coisa que os pequenos não têm. Então, isso tudo, essa incerteza está gerando todas essas dificuldades, tanto no físico quanto, né, no online. Acontece, a gente sabe que está tendo problemas tanto no físico. Primeiro que às vezes não tem dinheiro para investir, ou não tem tempo para investir, né, ou não tem produto para vender porque ficou descapitalizado. Aí eu percebo que as pessoas aqui estão buscando as redes, estão tendo muitas lives aqui, está tendo muita informação como canal aqui, para auxiliar essas pessoas buscarem a solução. Como acontece aí? Está acontecendo a mesma coisa nos Estados Unidos? Acontece também essas dificuldades de reinventar o seu negócio, tanto físico quanto online, e as pessoas têm redes de apoio para buscar essas soluções ou não? Então, o que está acontecendo, as grandes empresas estão dominando, e não tem como, por exemplo, a Amazon, né, a gente não... É muito difícil para uma pequena empresa, mesmo que ela tenha o produto, ela competir. Eles têm uma logística própria,
né? Eles não dependem mais do post office, do correio normal. Eles já têm, foi criado um pouco antes, então eles acabam tendo essa vantagem. Querendo ou não, dá para ver pelo número de emprego que eles geraram. E as pequenas empresas está muito difícil de competir, né? Eles têm um valor mais baixo, né, eu compro hoje, eu recebo amanhã, no máximo em 2 dias. Uma empresa pequena não tem essa facilidade, né, de entrega. E então, nesse sentido, está bem difícil. Não significa que não tenha uma solução, né? O que a gente está identificando aqui nos Estados Unidos é que muitas empresas estão acabando de se reinventar em produzir o produto nos Estados Unidos. E isso tem chamado muita atenção de que cada vez eles estão começando, até empresas que nem são tão grandes, mas querendo assim, vamos começar, em vez de a gente importar, a gente pode produzir. Já foi feita uma pesquisa onde os americanos estão ok em ter que pagar um pouco mais por um produto feito nos Estados Unidos. Quando eu procuro online, eu sou de ler as questões, né, o que está escrito ali, os reviews e tudo. E aí a gente consegue identificar muita pergunta de onde é fabricado, aonde é fabricado. E eu vejo a data, essas perguntas vêm 2 meses atrás, 1 mês atrás, alguns dias atrás. Então, assim, essas empresas, elas estão passando muita dificuldade no momento, né? E a entrega está sendo muito difícil de competir, né? Tanto tem Amazon, tem Target, tem outras grandes empresas, Walmart. E aí, com o suporte, né, que tu comentou, eu vou te ser bem sincera, eu desconheço. Eu não vou responder assim, porque eu não sei se está tendo esse suporte para as pequenas empresas, né? Eu vejo grupos pequenos, né, tentando se ajudar, mas bem local, né, numa questão focada no seu grupo, o grupo de brasileiros. Então, a gente tem aqui aquele grupo que fala e vamos ver como é que a gente vai se ajudar, mas nós, né? Então, isso sim. Agora, num amplo, assim, que atinja muita gente, eu realmente desconheço. Ana Paula tem mais uma questão, Priscila. Ana Paula. Obrigada, Rogério. Tu falando aí, Priscila, referente a essa questão do compre, que tá difícil comprar dos pequenos porque eles não têm a mesma competitividade dos grandes, né? E isso é muito mais comum e chegou muito antes para os Estados Unidos do que para a gente aqui no Brasil. Aqui a gente está percebendo um movimento muito grande de solidariedade, de incentivo a comprar do pequeno e a fazer compras locais. Então, isso aqui está sendo muito legal, pelo que eu estou percebendo, diferente do que acontece, do que está acontecendo aí. As pessoas estão buscando comprar do grande para ter uma facilidade, questão de tempo e de valor, e aqui a gente está no movimento de auxiliar o próximo. A gente está se encontrando em grupos, mesmo que virtual, buscando soluções em conjuntos, juntando pessoas que trabalham na mesma atividade, ramo de atividade, tirando o bloqueio de competitividade para parceria. A gente está vendo esse movimento muito grande crescendo para esse lado. E saindo um pouco dessa questão, era só para poder te trazer um feedback, né, sobre como que está acontecendo aí, que é um pouco diferente do que você está vivendo aí e está vendo e está trazendo para a gente, né? Mas uma cultura que a gente ainda não aprendeu aqui é a cultura de sermos autodidatas. Informações, cursos gratuitos, bons ou ruins, a gente tem muitos na internet. Mas ainda não temos aquela cultura da gente buscar por nós mesmos as informações e tentar desenvolver. É para poucos. Como mesmo a Alessandra trouxe na pergunta dela, existe uma rede de suporte, sabe? Porque normalmente é assim que se movimenta do lado de cá, e eu acho que é algo que tende
a criar uma outra cultura, uma mudança referente a isso, de estar sempre esperando um suporte, ou alguém, ou o governo, ou as redes colaborativas, para que possa estar instruindo, porque o que não falta é conteúdo na internet. E é isso que a gente vem falando e trabalhando nas pessoas, busquem aprender por si só, porque muitas das vezes é mais importante a pessoa saber fazer do que necessariamente ter um certificado referente a uma empresa que ensinou, porque as pessoas ainda não estão acostumadas a viver, vamos falar assim, por elas mesmas, né? Porque aí a cultura nos Estados Unidos é que as pessoas saem muito cedo de casa, busquem por si só, buscam a vida independente daquela cultura paternalista e maternalista de que os pais dão tudo, compram tudo. É claro que a gente não pode generalizar, no entanto, é a cultura que se vive. E aqui a gente ainda vive muito isso, de esperar quem vai fazer esse suporte, quem vai trazer para mim, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso ter uma mãe, um pai ali, sempre de mãozinha dada para poder conseguir fazer as coisas. Então, aqui a gente também tem vários cursos de N coisas gratuitas na internet, inclusive para aprender outros idiomas e aprender outros cursos que os outros países estão estimulando, mas aqui ainda não é a nossa cultura. Era só para dar esse feedback para ti, que a gente tem esses dois lados. O lado bom, diferente daí, que a gente está se ajudando, criando uma corrente para se ajudar de forma ampla, e o lado ruim, que a gente ainda não aprendeu a aprender por nós mesmos. A gente ainda tem essa necessidade de aguardar o outro nos trazer, sabe? Nos ensinar a pegar na mão e levar. Só um ponto primeiro, né? Eu amo os brasileiros, sou brasileira, e eu acho que esse fato da gente se ajudar, né? Eu sinto na comunidade brasileira, a gente consegue sentir essa ajuda aqui, né? E aqui nos Estados Unidos já faz muito tempo, já me acostumei com a questão de ser tudo a empresa maior, o custo mais baixo, né? Então, claro, as pequenas empresas já vinham sofrendo antes e agora ainda mais. E com relação a essa questão do estudo, né, de ser autodidata, é uma das coisas que realmente quando o brasileiro começar a entender isso, ele vai ter que também considerar o como fazer, né? Porque como a gente conversou ali, existe tanta coisa na internet, à medida que tu começa a desenvolver a questão de eu vou achar a resposta, mais dúvidas começam a vir. E aí, quando a gente vê, a gente consegue ficar dentro da internet por tantas horas e nunca chegar no fazer, né? Então, o que eu preciso descobrir agora? O que eu preciso fazer agora? X. Como é que eu vou fazer? O que eu preciso descobrir? Quando descobrir, eu vou agir. Porque senão o pessoal fica só no eu vou descobrir isso, eu vou descobrir isso, eu vou descobrir isso, e no fim nunca chega a completar, a atingir o seu objetivo, né? A realizar o objetivo. Priscila, trazes uma coisa que eu acho que é interessante, complementando o que a Ana Paula falou e o que a Alessandra trouxe também. Uma das questões que parece ser um grande apoio para as pessoas é conversar nesse momento. Se eu tenho uma pequena empresa, se eu não tenho uma pequena empresa e sou funcionário, é conversar com outras pessoas que estão em realidades semelhantes à minha, ou até mesmo que conseguiram superar de uma forma mais fácil. Daqui a pouco conversar, utilizar-se de redes que existem ou que eu venha a criar. E isso é uma coisa que aí existe provavelmente uma conexão com os brasileiros, que tu trouxeste. Tu fazes parte aí do Conselho de Jovens Profissionais da Junior Achievement, que também acaba sendo uma rede, mas existem pessoas que se isolam, né, se encastelam dentro da sua dificuldade e não buscam apoio. E isso me parece que é algo que torna bastante complicado essa superação. É um desafio, a gente sabe que está acontecendo, né? A gente até consegue identificar, nos Estados Unidos existem medicamentos que estão em falta, e geralmente são pessoas que estão dentro de casa, que não conseguem sair daquela questão, né, de sofrimento, de tristeza, seja lá o que eles estão sentindo, e acabam também não tendo essa vontade de buscar, né, de descobrir.
É um processo complicado, na verdade a gente começa a discutir vários pontos, né? Mas eu acredito assim, não importa com quem que a gente esteja falando, né? Se a pessoa estiver do outro lado e conseguir identificar, puxa, o meu amigo está um pouco travado, ele não está conseguindo pensar naquela empresa. Daqui a pouco, se um familiar, um amigo disser, né? Por que a gente não procura junto na internet? Ou vamos montar um grupo e vamos discutir. Quando a pessoa consegue quebrar aquele gelo, ou aquela parede, né, fica muito mais fácil. Então, aqui vai uma outra conversa que pode ir bem longe, né? E eu adoro conversar, então... Priscila, mas lamentavelmente a gente está chegando no fim do tempo aí da nossa conversa, mas eu gostaria de convidar a Alessandra e a Ana Paula para deixarem seus comentários, fazer um questionamento final, e depois a gente passa de volta para ti, Priscila, para deixares uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo através do YouTube, do Facebook, do Instagram, e nos ouvindo através dos podcasts do Anchor e do Spotify. Então, Alessandra Fraga. Priscila, primeiro eu quero te agradecer por trazer essa visão, né? A gente pensa em Estados Unidos, outro país, e a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Então, tu está trazendo vários pontos que aqui a gente está passando melhor por isso, né? Claro que todos os lados vão ter pontos positivos e negativos, né? E a importância de tudo isso é as pessoas entenderem que todos nós estamos no mesmo barco. E o que tu falaste ali, que eu achei muito interessante, é a questão desse apoio emocional, essa conversa, essa troca. Aqui o movimento é um espaço para um apoiar o outro, né? Para a gente ouvir do outro e crescer com o outro. Mas sintetizando tudo aquilo que tu estava falando, Ana falou, o Rogério falou, eu sou muito de sintetizar a conversa. Eu resumo em 3 palavras. Proatividade, que a gente tem que sair do lugar onde a gente está, né, para conseguir se movimentar. Autoconhecimento, né, que a gente já falou em outros, a gente tem que se conhecer para poder, né, direcionar, e foco, né? A gente não pode perder o foco nesse momento, principalmente no momento de crise. Então, muito obrigado por estar conosco e trazer, né, na tua fala o que vocês estão vivendo aí. Obrigada. Ana Paula. Priscila, gratidão por ter aceito esse convite, por estar aqui, por ter trazido todas essas informações, por ter compartilhado com a gente, para a gente entender também que teto de vidro é para todos, né? E que a gente não vive sozinho, e aqui no Brasil não só tem problemas, que é uma outra questão, né? Às vezes a gente acha que só a gente é problemático, e não, a gente também tem muitas qualidades que a gente pode aproveitar. E é claro que tem muitas características ainda a serem melhoradas, e não tem como falar de sair de uma crise, sair de um momento como esse, que é muito diferente de todos os outros que a gente já viveu, sem tocar em várias áreas, né? Sem tocar no lado da saúde, sem tocar no lado da economia, da pessoa, do emocional, do psicológico, porque tudo isso está tudo conectado. E a gente precisa trabalhar tudo isso, e é importante quando nós temos apoio, quando temos pessoas ao nosso redor para que possa nos apoiar a melhorar, a crescer, a desenvolver, e também entender que nós também temos que dar o passo. Então, vem tudo isso muito conectado, que a gente tem que trabalhar a cada momento, e é para isso que a gente está aqui, para tentar encontrar caminhos, insights e possibilidades da gente passar por este momento que está sendo bem diferente, bem complexo. A cada hora a gente tenta de uma maneira e a gente tenta de outra para ver onde a gente vai acertar, né? Muita gratidão e espero que a gente possa nos encontrar mais vezes em outras atividades e num momento muito melhor. Priscila Hackman Carney, executiva da Harmonic Trader de Miami, membro do Conselho de Jovens Profissionais da Junior Achievement, aí nos Estados Unidos. Muito obrigado por ter compartilhado conosco as tuas percepções
E eu deixo à disposição aí para tu deixares uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Obrigada a vocês. E a mensagem que eu deixo é que o projeto de vocês é realmente muito bom. Quando a gente fala em pesquisa de qualidade, em buscar informação no lugar certo, vocês estão fazendo esse trabalho muito bem feito. E eu fiquei muito feliz de ver no canal de vocês a diversidade de pessoas, de tópicos que está sendo levantado, porque como foi falado, né, existem várias questões envolvidas. E não tem como falar tudo em um dia, em um mês, e vocês estão sendo capazes de quebrar em pequenos pedaços que as pessoas vão poder focar, vão poder encontrar e vão ter ideias para atingirem os seus objetivos, né? Acho que vocês estão criando uma comunidade e estão trazendo um benefício para o Brasil inteiro e para todo mundo, né, todos os brasileiros que conseguem assistir vocês, de uma forma muito simples, clara, objetiva e real. Obrigada pelo convite. Obrigado, Priscila. E vamos ficando por aqui, então, neste bate-papo com a Priscila. Muito obrigado, Alessandra. Obrigado, Ana Paula, por terem conduzido junto comigo esse papo com a Priscila Hackman-Carney, lá de Miami. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.